Bem-vindos a mais uma aula de mecânica geral, a parte de mecânica vetorial. Na última aula, nós começamos a discutir equilíbrios de corpos rígidos em duas dimensões. E a gente já viu e já estamos mais habituados com a condição de equilíbrio de um corpo rígido, qual seja, ou para que um corpo fique em equilíbrio em duas dimensões, o somatório das forças que agem ao longo do eixo x tem que dar zero, o somatório das forças que agem ao longo do eixo y tem que dar zero, e o somatório dos torques, o somatório dos momentos de força em relação a um ponto arbitrário tem que dar zero. Essas são as condições de equilíbrio, tá? Vamos ver como se aplica essas condições em elementos de três forças. Então, para que um componente sujeito a apenas três forças esteja em equilíbrio, é necessário que estas forças sejam. É necessário. Aqui talvez ficou esquisito o português. É necessário que essas forças sejam. Preciso corrigir aqui. Item A. Concorrentes. O que são forças concorrentes? São forças cujas linhas de ação se encontram num ponto. Ou que as forças sejam paralelas. Aquelas que as linhas de ação não se encontram nunca ou se encontram no infinito. Então, se eu tiver apenas três forças, para que essas forças caracterizem o equilíbrio, elas têm que ser concorrentes num ponto ou paralelas em si. Se eu tiver duas forças, somente duas, para que um componente sujeito apenas a duas forças esteja em equilíbrio, é necessário que essas forças sejam, aqui está correto, primeiro, iguais e de sentidos opostos, e que tenham a mesma linha de ação. Isso é bem óbvio, né? Se eu tenho um corpo aqui, e eu tenho apenas duas forças agindo nele, para que esse corpo fique em equilíbrio, essas forças têm que ser iguais em módulo, sentidos opostos, e estarem ao longo da mesma linha de ação. Um elemento com duas forças. Este corpo aqui não está em equilíbrio. Por que não? Porque a linha de ação delas não estão alongadas. A linha de ação desta força aqui é esta aqui. A linha de ação desta força aqui são concorrentes. Aqui, idem. A linha de ação é essa e a linha de ação é essa, concorrentes. Agora, essas duas forças estão sob a mesma linha de ação. Se elas tiverem módulos iguais, os sentidos de ação contrários, se elas tiverem módulos iguais, este corpo aqui está em equilíbrio, o item C aqui. Então, agora voltemos para os elementos de três forças. Então, quando é que eu tenho equilíbrio de três forças? Quando essas forças são concorrentes. Se eu tiver uma força agindo aqui, outra agindo aqui e outra agindo aqui, as três agindo no mesmo ponto, isso garante uma condição de equilíbrio. Por que garante uma condição de equilíbrio? Porque se eu somar esses vetores, colocar a cabecinha de um na bundinha do outro, isso forma um triângulo. Ó, vou chamar, vamos fazer colorido aqui. Se eu pegar este vetor aqui, azul, colocar agora um vetor rosa. E vou colocar aqui um vetor marrom. São três forças atuando no mesmo ponto. Isso garante uma condição de equilíbrio. Por quê? Porque
três forças agindo num ponto, eu posso deslocar esses vetores colocando a cabecinha de um na bundinha do outro, se forma um polígono fechado. Ó, vou colocar o vetor marrom, que é este aqui, colocar a cabecinha dele na bundinha do... a bundinha dele na cabecinha do vetor azul. E vou pegar o vetor rosa, que está ali, colocar a bundinha do rosa na cabecinha do marrom aqui, ó. Ó, formou um polígono fechado. Formou um polígono fechado. Se você olhar para este polígono aqui, ó, isso é um polígono fechado. E quando forma um polígono fechado, já sabemos que a resultante é nula. Então, três forças concorrentes agindo num ponto é uma condição de equilíbrio de três forças. E outra situação, quando as forças forem paralelas entre si. Forças agindo de maneira paralelas, elas podem causar o equilíbrio também. Olha estas forças. Ah, professor, mas elas não estão agindo no mesmo ponto. É a linha de ação delas. Olha a linha de ação desta força aqui, ó. A linha de ação desta força é essa aqui, ó. A linha de ação desta força é esta aqui. E a linha de ação desta força, essas três forças aqui têm linhas de ação concorrentes num ponto. Logicamente, essas três forças garantem o equilíbrio. Claro, a gente tem que olhar para os vetores, olhar para o sentido deles. Existe uma situação onde eu coloco três forças e que elas não vão gerar o equilíbrio, tá? Tem que ter pelo menos uma em sentido contrário das outras, senão você não consegue equilíbrio. Aqui, três forças paralelas. Olha a linha de ação. A linha de ação desta é paralela à linha de ação desta, que é paralela à linha de ação dessas. Se pelo menos uma das forças é contrária às outras duas, isso aqui pode garantir uma condição de equilíbrio. Vamos fazer mais alguns exercícios de equilíbrio. Veja que a gente está trabalhando com equilíbrio em duas dimensões. O corpo da figura é um corpo em três dimensões, mas a gente só está olhando um plano, um corte ao longo desse corpo. Então a gente está vendo as forças agindo aí. Olha aqui. A alavanca ABC, esta alavanca aqui, ó, é rotulada em A. Rotulada, talvez aqui, apesar de estar escrito rotulada, tirei isso do livro, na verdade isso aqui é uma junção com pino. A gente usa o termo rótula em outra situação. Isso aqui é aquela estrutura assim. Aqui a barra está aqui, ó. E ela tem um pino aqui, ó, que prende. Então essa barra pode girar para cá. Então não é bem rotulada. Rótula geralmente é uma estrutura em três dimensões, onde a gente coloca uma estrutura circular aqui para girar, tá? Mas enfim, ela tem um pino aqui em A. Uma articulação. Talvez a tradução melhor aqui seria articulação. Ela é rotulada em A e unida a um pequeno elemento de ligação BD. Esse aqui é um elemento de ligação BD, conforme figura. Ó, o D aqui também tem um pino aqui, ó, quer dizer, também tem uma junta articulada aqui, ó. Se o peso dos componentes for desprezado, determinar a força do pino sobre a alavanca em A. Aqui ele deu as medidas, a força que o cara aplica é 400 newtons. Ele quer a força que age no pino A, aqui, ó.
Então vamos desmontar essa alavanca. Geralmente, isso é um elemento estrutural. O que é um elemento estrutural? Formado de várias partes. Eu posso desmembrá-los. A alavanca ABC está aqui, ó. ABC. Aqui no ponto C, eu tenho uma força de 400 newtons agindo. Eu vou traçar a linha de ação dela, para cá. No ponto D, ele é articulado. Eu tenho uma força agindo aqui, formando um ângulo. E no ponto A, ele é articulado. Eu tenho uma força formando um ângulo também. Então, nesta barra, eu tenho 3 forças. Apenas 3 agindo nela. Se eu tenho 3 forças agindo e elas não são paralelas, porque a força em C é horizontal, a força no pino B e no pino A, ela tem uma direção que eu posso decompor em X e em Y. A gente já fez isso. Esta força aqui, eu posso decompor em X e em Y. Tá? Aqui também. Como eu não sei a direção dessa força, o que eu faço? Eu posso trocar X e Y por uma única força. E aqui também. Agora, se esta barra está sujeita a ação de 3 forças e eu estou estudando equilíbrio, e eu sei que está em equilíbrio, então se eu tenho 3 forças, eu posso garantir uma coisa. Essas forças têm que ser concorrentes a um ponto. Então, eu vou traçar a linha de ação de cada uma delas. Ó. A linha de ação da força de 400 newtons é essa. A linha de ação desta força que eu pus aqui, vou colocar aqui, ó. E a linha de ação da outra força tem que ser concorrente a um ponto para garantir o equilíbrio. Então, as 3 forças vão estar ao longo dessas linhas de ação aqui, ó. Tá aí. Qual é o ângulo formado aqui? Bom, este ângulo é o mesmo desse. E esse triângulo aqui, olha, eu tenho um triângulo aqui. Esse lado vale meio metro, esse lado vale meio metro. Quanto que vale este ângulo? Θ. Se eu pegar a tangente de θ, é meio dividido por meio, que dá 1. Então, θ é o arco tangente de 1. θ dá 45 graus. Então, este ângulo aqui vale 45. Como este é alterno interno com esse ângulo vale 45 e esse oposto pelo vértice com esse aqui vale 45. Então, descobri este ângulo, descobri este e descobri este. Esta força forma um ângulo θ horizontal que eu ainda não sei. E no elemento de barra, quais são as forças que vão agir neste elemento DB? O elemento DB está aqui, ó. Bom, eu tenho a força que está agindo no pino B. Claro que se aqui eu coloquei para baixo, essa é a ação. A reação é contrária. E aqui eu também vou ter 2 forças agindo, ó. Que eu posso colocar uma força em X e uma força em Y. Mas é claro que a soma dessas 2 forças me dá uma única resultante agindo em algum ponto aqui, ó. Então, para todos os propósitos práticos, neste pino eu tenho uma força de direção desconhecida. E no pino B, eu tenho outra força. Como eu tenho um elemento que está em equilíbrio sob a ação de 2 forças, eu garanto que essas forças têm que ser iguais e opostas e estar ao longo da mesma linha de ação. Ora,
Se uma das forças forma um ângulo de 45 graus aqui, ó, então a força oposta vai estar ao longo da mesma linha de ação aqui, ó. Então a linha de ação delas é essa. Então essas duas forças vão ter o mesmo valor. Tá aí. E agem iguais e opostas. Então por isso que aquela informação que eu dei agora é importante na análise. Ajuda. Então vamos lá. Quanto que vale θ? Olha, eu posso tirar θ como sendo o arco tangente, ó, cateto oposto e cateto adjacente. Eu posso tirar desta relação aqui. Este lado aqui, ó, vale 0,7 metros, que é 0,5 mais 0,2. E este lado aqui vale 0,4 metros. Então, tangente de θ é igual a cateto oposto por cateto adjacente. Então, θ é o arco tangente de 0,7 dividido por 0,4. E o arco tangente disso dá 60,3 graus. Então, eu descobri o ângulo que age, que a força que é FA agindo no ponto A. E eu sei de uma coisa, que somatório das forças em X tem que dar 0, e somatório das forças em Y tem que dar 0. Então vamos somar as forças em X. Força em X é a componente horizontal do FA, como o ângulo dele é 60 graus, então vai ser FA cosseno de 60. Para a direita, uma vez que eu orientei minha força aqui para cima, a componente dela dá para cá. Essa é a horizontal, essa é a vertical. Desta aqui, esta é a horizontal e essa é a vertical. Então, vai ser FA cosseno de 60 graus menos F aqui, cosseno de 45, menos porque a componente vai apontar contrária ao eixo X, mais 400, tem que dar 0. Veja que eu isolei este elemento estrutural, estou vendo as forças agindo somente nele. E as forças em Y vai ser FA seno de 60 menos F seno de 45 igual a 0. Fazendo esta conta, que eu vou ter um sistema de duas equações, duas incógnitas, cujas incógnitas são FA e F. Resolvendo esse sistema, FA dá 1,07 kN e F dá 1,32 kN. Se ele pediu, o problema pediu a força do pino sobre a alavanca A, descobri. É 1,07 kN agindo ao longo desta linha de ação com um ângulo de 60 graus. Tá aí. E achei a outra também de lambuja. Equilíbrio de corpo rígido em 3 dimensões. Então a gente viu tudo em 2. Eu posso pegar um corpo de 3 dimensões. Se as forças estiverem todas num plano, eu trato como 2 dimensões. Mas agora, um corpo no espaço, ele vai ter 3 graus de liberdade translacional. Ele pode se movimentar ao longo do eixo X, do eixo Y e do eixo Z. E ele vai ter 3 graus de liberdade rotacional. Ele pode rotacionar em torno do eixo X, ele pode rotacionar em torno do eixo Y e ele pode rotacionar em torno do eixo Z. Portanto, um corpo rígido em 3 dimensões, ele tem 6 graus de liberdade.
3 graus de liberdade translacional e 3 graus de liberdade rotacional. Então eu preciso de 6 equações que me dê condições de equilíbrio. Eu preciso de 3 equações que dão equilíbrio translacional e 3 equações que dão equilíbrio rotacional. E as 3 equações são essas. 3 equações para equilíbrio translacional. Somatório das forças em x igual a 0 determina o equilíbrio ao longo de x. Somatório das forças em y igual a 0 determina o equilíbrio ao longo de y. E somatório das forças em z igual a 0 determina o equilíbrio ao longo de z. E somatório dos momentos de x em relação a um ponto O igual a 0 determina o equilíbrio rotacional em x, em torno de O. Somatório dos momentos da componente y dos momentos em relação a um ponto O igual a 0 determina o equilíbrio dos momentos em y em relação a esse ponto. E somatório dos momentos da componente z dos momentos em relação a um ponto O igual a 0 dá o equilíbrio rotacional de z em torno de O. Então eu tenho 3 equações de equilíbrio. Veja que, na essência, a condição de equilíbrio é sempre esta: somatório das forças iguais a 0 e somatório dos momentos em relação a um ponto igual a 0. Sempre. Agora, se eu estou em 3 dimensões, isso vira somatório das forças em x igual a 0, somatório das forças em y igual a 0, somatório das forças em z igual a 0, e dos momentos, somatório dos momentos em x em relação a O igual a 0, somatório dos momentos em y em relação a O igual a 0, e somatório dos momentos em z em relação a O igual a 0. Mas a condição de equilíbrio não muda nunca. É somatório das forças dando 0, somatório dos torques dando 0. Agora, precisamos ver como que ficam as reações de apoio. Tá? Reações de apoio são muito importantes para determinar o problema. Vamos ver em 3 dimensões. Ó, eu tenho um corpo apoiado sobre uma esfera. Um corpo apoiado sobre uma esfera. Essa esfera pode rolar o corpo ao longo de x, de y e de z. Então não há nenhuma restrição. Desculpa, ela pode rolar o corpo ao longo de x e y. Não há nenhuma restrição nesse movimento. Mas ela não pode rolar o corpo ao longo do z. Então, uma força age ao longo desse eixo para manter o corpo preso à esfera. Então, a força, ela desconhecida, a força incógnita aqui, a linha de ação dela é esta aqui, ó. Então, toda vez que o corpo estiver apoiado sobre uma esfera, eu vou ter uma força normal, para cima, geralmente. E toda vez que o corpo estiver apoiado sobre uma superfície sem atrito, a força também é para cima. Então, viu uma estrutura dessa, ou viu uma estrutura dessa, eu já sei que a reação do apoio está aqui, ó. Tá aí. Se um elemento estrutural estiver preso por cabo, aí não tem segredo. A força desconhecido age ao longo do cabo. Então, sempre a força vai estar agindo aqui, ó, ao longo do cabo. Geralmente, se o cabo está esticado, é uma força de tração. Ela age da extremidade para o meio, tá? Agora, quando eu tiver roletes, rolete é aquela rodinha, tipo de carrinho de supermercado. Veja, o rolete, ele permite o corpo se movimentar ao longo desta direção aqui, ó, chamada de x.
Então o corpo pode ir para frente ou para trás. Aqui não tem nenhuma restrição ao grau de liberdade em X. Mas esse rolete não permite o corpo se movimentar nem em Y, nem em Z. Então eu vou ter duas forças agindo sobre ele. Uma associada a Y e outra associada a Z. Lembra? Aonde o corpo não se movimenta porque tem uma força agindo ali no sentido de equilibrar o corpo naquela direção. Então quando eu tenho o rolete, eu vou ter duas componentes de força agindo ali. Então eu represento assim. Duas componentes de força. Agora, se eu tiver um corpo apoiado numa superfície rugosa, numa superfície com atrito, ou se eu tiver uma junção chamada bola e soquete, isto aqui geralmente é o que nós chamamos de rótula. Rótula é uma esfera encaixada num soquete giratório. A gente chama de rótula porque lembra algumas articulações que rotulam, que giram, tá? A articulação do nosso ombro é exatamente assim. Então, bola e soquete é um tipo de rótula aqui. Se eu tenho uma superfície com atrito ou eu tenho uma rótula, veja, o atrito não deixa o corpo escorregar para cá. Logo, eu vou ter uma força que equilibra o corpo nessa direção. O atrito não deixa o corpo escorregar para cá, então vou ter uma força equilibrando o corpo aqui. E devido ao contato com a superfície, esse corpo não pode se movimentar para cima, então tem uma força aqui, que representam essas três forças. Então, tenho três componentes de força agindo aqui. No caso de uma rótula, a rótula não deixa o corpo transladar para cá. Não deixa o corpo transladar para cá e nem para cá. Só deixa ele girar. Então, tanto rótula quanto uma superfície com atrito, eu vou ter três componentes de força. Uma ao longo de X, outra ao longo de Y e outra ao longo de Z. Aqui existem outros tipos de estrutura em três dimensões. Junta universal, como essas aqui, olha, ela não deixa o corpo nem se movimentar em X, nem em Y, nem em Z. Então, vou ter três forças em X, Y e Z. Esta junta aqui, por exemplo, não deixa o corpo girar ao longo do eixo X. Por quê? Porque se esse cara girar para cá e a outra girar, dependendo, isso aqui é móvel, tá? Uma acaba travando a outra. Elas podem girar em torno de Y aqui, elas podem girar em torno de Z aqui, porque esses são os eixos giratórios, mas não gira em torno de X. Então, surge um momento em X também. Então, uma junta como essa acaba gerando três forças, uma em X, uma em Y, uma em Z, e um momento em X. Se o suporte tiver fixado, ele tiver engastado, ele não pode nem se movimentar em nenhuma direção e nem girar. Então ele vai ter três forças e três momentos associados a ele. Quando você tem essas estruturas de suporte, essa estrutura de suporte que geralmente suporta um eixo, a gente chama isso de mancal. Isso aqui é um mancal. Então, o que é um mancal? Essas estruturas que
que agem sobre o corpo, estruturas que geralmente prendem um eixo no corpo. É um mancal. Ou pode ser também uma dobradiça, como essas. Então, mancal e dobradiças. Quando eu tenho mancal e dobradiça, esse mancal ele é chamado radial, tá? Porque o eixo ele pode se movimentar dentro aqui do mancal. E essa dobradiça aqui também com eixo móvel. Quando eu tenho isso, eu tenho movimento de translação em X, mas ele não pode se movimentar nem em Y nem em Z. Então vou ter uma força em Y e uma força em Z. E este eixo não pode girar nem em torno de Z nem em torno de Y. Então eu vou ter um momento em Y e um momento de força em Z. Então, mancal radial se acaba tendo essa quantidade de componentes aqui. 2 forças componentes e 2 momentos acoplados. Se eu tiver uma dobradiça com pino, assim, ou dobradiça em torno de um eixo, ou mancal radial com suporte fixo, veja, este tipo de mancal aqui ele é preso nas laterais, então o pino não se mexe. Este aqui o pino é livre, aqui o pino não se mexe. Essas 3 estruturas não permitem movimento nem ao longo de X, nem de Y, nem de Z, então vou ter 3 forças. E também não permite rotacionar nem em torno de Y, nem em torno de Z. Em torno de X, eu posso girar, que eu não posso levar isso para frente ou para trás. Essa dobradiça gira em torno de X aqui. Então, em torno de X, o momento, não tem nenhum momento que impeça o movimento. Então, também vou ter forças em X, Y e Z. Deixa eu só ver se eu tenho aqui no livro o nome desses tipos de mancal em português. Espera aí. Como isso são peças, a gente acaba um é mancal radial mesmo, tá? Mancal radial. Aquela rótula o pessoal chama de junta esférica. E o outro, este mancal aqui é chamado mancal de encosto. Mancal de encosto. Tá aí. Então, veja que em 3 dimensões, dependendo da estrutura, você vai ter que levar em conta tudo isso. Porém, os mancais, eles têm uma questão interessante. Dependendo como eles estão distribuídos na sua estrutura, se tiver mais de um mancal, veja, esse mancal não permite força nem X, nem Y, nem Z. Se eu tiver outro mancal ligado à mesma estrutura, o que vai acontecer? As forças deste não vai permitir o outro se movimentar. Logo, as rotações ficam interrompidas. Então, geralmente, quando a gente tem mais de um mancal na mesma estrutura, ou mais de uma dobradiça, às vezes só as forças que agem neles, aqui e aqui, dão conta de equilibrar o sistema, não precisando dos torques. Por quê? Porque as forças de um dos mancais, como está no mesmo sistema, ela não permite a rotação do outro, e vice-versa. Então, dependendo, se tiver uma disposição apropriada, adequada, um alinhamento apropriado dos mancais e dobradiças numa estrutura, pode acontecer de você não precisar colocar os momentos. Só as forças já dão conta de não permitir o corpo rotacionar. E aí fica mais fácil. Em vez de eu colocar
Força em X, Y, Z, momento em Y, momento em Z, eu só coloco as forças que eu garanto a condição de equilíbrio. Mas isso vai depender de como está distribuído o sistema. Sistemas mais complicados, com muitas peças, às vezes facilita a minha vida colocando só as forças. Porque eu garanto que as forças de um mancal não permitem que o mancal vizinho rotacione. Então só as forças já garantiriam a condição de equilíbrio. Vamos ver. Um exercício. Olha esse aqui, ó. Uma placa, esta placa aqui, de 5 por 8 pés, 5 pés de comprimento por 8 pés de largura, e de densidade uniforme, pesa 270 libras. Então, esta placa pesa 270 libras. E é suportada por uma junta esférica, bola-soquete, em A. Apesar do desenho aqui ter uma piramidezinha aqui ele está dizendo que essa junção é uma junta esférica, tipo bola-soquete. E ela é presa por 2 cabos. Um cabo que vai do ponto B ao ponto D e outro cabo que vai do ponto E ao ponto C. Determine a tensão em cada cabo e a reação no ponto A. Então vamos fazer o diagrama de corpo livre deste cara. Bom, tá aqui. O peso age no centroide do sistema, no centro de gravidade. Como a placa tem densidade uniforme, basta eu pegar aqui as duas diagonais do corpo, aqui e aqui, aonde elas se cruzam ao centroide. É aqui que vai agir a força-peso. E o peso dele vale 270 libras. Como isso está em 3 dimensões, e ele já me deu os eixos orientados X, Y e Z. Então, eu vou usar esses eixos. O peso vale menos 270J. Está aqui. E é claro, se o peso age no centroide da placa, centro geométrico dela, esse centro geométrico está dividindo esse lado em 2 partes iguais. Se aqui tem 8 pés, aqui passa a ter 4 pés e aqui 4 pés. Eu tenho força tensora nos cabos. Então eu vou ter uma força tensora daqui para cá. Ou seja, tensora que vai de B a D. E vou ter uma tensora que vai de E para C. São essas duas. Aqui é uma junta esférica. A junta esférica, tipo bola-soquete, ela não permite movimento nem em X, nem em Y, nem em Z. Então, vou ter 3 forças ali. Como aqui chama A, eu vou chamar uma força de AX, outra de AY e outra de AZ. Então, AX eu pus aqui, AY eu pus aqui e AZ eu pus aqui. Eu não conheço nenhuma dessas 3, mas por ser uma junta esférica, eu sei que a reação do apoio dela restringe 3 graus de liberdade translacional. Então, eu preciso de 3 forças para garantir aí o equilíbrio disso. Pessoal, quando você tem um sistema coordenado e a gente não sabe o sentido da força, quando a gente sabe, você põe. Tá? Às vezes, por uma inspeção do sistema, você desconfia. Por exemplo, cabo esticado, a força tensora geralmente vai das extremidades para o centro do cabo, como eu fiz aqui. Agora, aqui eu não sei o sentido dessas forças. Para onde que eu aponto? Quando você não souber, coloca a favor do eixo. Então, minha força, minha componente X da força A, estou chamando de AXI. A de Y, AYJ, e a de Z, a ZK. Coloca a favor do eixo. Se der positivo, você acertou a direção dela.
Se ela der negativa, quer dizer que o sentido e a direção que você adotou estão trocados. Só isso. Ah, professor, se eu quisesse colocar para outro lado, inverter tudo, pode? Pode. Se der negativo, a direção e sentido que você escolheu está invertido. Sempre assim. Então aqui eu tenho as 3 forças agindo nesse sistema e não tem mais nenhuma força. Aqui ele me deu as distâncias, o ponto D ao eixo Z tenho 4 pés, do ponto C ao eixo Z tenho 3 pés, do ponto C ao eixo Y tenho 2 pés, do ponto D ao eixo Y tenho 8 pés. A força peso, ela está a 4 pés do eixo Y, aqui, ó. Enfim, a força TBD, ela está a 8 pés da origem e a força tensora EC está a 6 pés da origem. Então tá aí o diagrama de corpo livre com todos os detalhes. Agora a gente precisa resolver isso. Então, vamos lá. Eu sei do seguinte, que somatório das forças em X tem que dar 0, somatório das forças em Y tem que dar 0, e somatório das forças em Z tem que dar 0. Deixa eu só ver aqui que o slide ficou bagunçado. Né? Eu acho que eu perdi um pedaço do slide, mas enfim, vamos lá. Olha, vamos calcular como as forças TBD e TEC estão ao longo do cabo. Vamos fazer o seguinte, nós vamos usar aquele critério, força ao longo de uma linha de ação, eu posso calcular a força assim. A força é o módulo dela vezes o vetor distância que está ao longo da linha de ação. Eu vou calcular o vetor distância dessas linhas aqui, ó. Então, vou calcular o vetor distância que vai de B até D. E vou calcular o vetor distância que vai de E até C. Para calcular o vetor unitário deles, multiplicado pela força, para me dar as forças tensoras ali. Então, vamos lá. Quem é o vetor BD, que vai de B a D? É a coordenada de D menos a coordenada de B. Qual é a coordenada de D em X? Em X, ela está... cadê o eixo X? Ela está a 8 pés do eixo X. Então, é a coordenada de D, 8 pés. Menos a coordenada de... Deixa eu ver. Não. Vou pegar o ponto D aqui, ó. O ponto D está a 4 pés do eixo Z. 4 pés do eixo Z. 8 pés do eixo Y. Mas ele está no plano ZY. Então, para X ele está em 0. Então, aqui a coordenada
a coordenada x dele é 0. Coordenada de D menos a coordenada de B. A coordenada de B em x é 8. Então, é 0 menos 8, que dão menos 8i. Mas a coordenada de y do ponto D. Coordenada de y. Aqui vai ser qual a distância que ele está em y. Deixa eu só verificar a figura. Aqui deu menos 8i, a distância dele em y, que é o eixo z, ele está a 4 pés de z. Como ele está no plano xy, e esse aqui, esse está sobre o eixo x, está sobre o eixo x. Isso, então aqui a coordenada desse em y dá 0. A coordenada desse em y vale 8. O livro que eu tirei isso, que livro que eu tirei isso aqui? Do Hibbeler? Bom, depois vou ter que dar uma olhada. Confiram aí para mim, me ajudem aqui. Aqui, para mim, é 8. Tá? Ó, pela figura, este é o eixo y aqui. Ó. Então, o ponto D está a 8 pés de y, e não 4, ele está a 4 de z. Aqui, pelo desenho da figura, pelo que o autor escreveu aqui, aqui é y e aqui é z. Para fazer sentido isso aqui, tá? Então, deixa eu só conferir. Que vai ser 0 menos 8. Aqui tá ok, tá certo. Aqui agora vai ser 4 pés de y, aí fica certo. E aqui vai ser não. Ah, não, desculpa, eu que estou vendo errado aqui, pessoal. Estou dormindo no ponto. É que eu estou olhando aqui, me desculpa, eu estou marcando bobeira. Aqui, eu estou olhando a distância em relação a y, mas veja, essa distância é horizontal. Me desculpa aqui, eu comi bronha aqui. Ó. Essa distância é horizontal, essa distância está no eixo z, tá certinho. Ia cometer uma gafe aqui enorme. Ó. Essa distância aqui está ao longo do eixo z. Eu estava olhando a figura e vendo errado. Então, essa distância aqui vale 8 pés do lado negativo de z. Então, vale menos 8k, tá certo? Essa distância aqui é vertical. Então, ela está em y. Agora sim. Está em y. E ela vale 4 pés. Então, tá certinho. Esquece que eu falei que o autor estava errado. O autor não estava errado, não. Eu que olhei o desenho errado. Então, tá aqui. A distância BD vale menos 8i mais 4j menos 8k. Como o ponto B está no eixo x, os valores de y e z para ele são zeros. Então está aqui. Quem é o módulo disso? O módulo de BD é a raiz quadrada de menos 8 ao quadrado mais 4 ao quadrado mais menos 8 ao quadrado, que dá 12. Tá aí. Então, calculamos o vetor distância BD e o módulo dele. Vamos calcular o EC. O vetor distância EC vai ser coordenada de C menos coordenada de E. Em X, quanto que vale a coordenada ao longo do eixo X?
Veja, como o ponto C está no plano YZ, a coordenada em x dele é 0. Menos a coordenada de E, que é 6 no eixo x. Então, é 0 menos 6, que dão menos 6i. Coordenada em Y. Em Y, é essa distância vertical aqui, ó. Deixa eu pegar uma reta aqui. Essa distância vertical aqui, ó. Que está em Y. Vale 3. Então, mais 3J. A coordenada de E em Y é 0. E em Z, esse aqui, a coordenada em Z, o Z é o eixo horizontal. Então, é a coordenada horizontal aqui, que vale 2 pés. Então, é 2K. Está aqui. E se calcular o módulo de EC, dão 7 pés. Está aí. Quem é a força TBD? É o módulo dela vezes o vetor unitário BD. Quem é o vetor unitário BD? É o vetor BD dividido pelo módulo dele. Então, se eu pegar este vetor, dividir por esse módulo, me dá o vetor unitário BD. E fazendo essa conta, ó, menos 8 dividido por 12 dão menos 2/3. 4 dividido por 12 dá 1/3. E menos 8 dividido por 12, menos 2/3. Vezes TBD. Então, este é o vetor TBD. Quem é o vetor força TEC? É o módulo dele vezes o vetor unitário EC. Quem é o vetor unitário EC? O vetor unitário EC é o vetor EC dividido pelo módulo dele. O vetor EC é menos 6 dividido por 7, dá menos 6/7. 3 dividido por 7 dão 3/7. 2 dividido por 7. Aqui está errado. Tá vendo? Aqui é mais 2. Dividido por 7 tem que dar mais 2/7. E não menos aqui, ó. Vamos ver se tem algum erro. Se aqui seria menos. O EC. O componente K dele é o Z. Está para o lado positivo do Z, que é mais mesmo. Então, aqui tem que ser mais. Tá? Porque aqui é mais, dividido por isso, que tem que ser mais. Então, tá aí. Às vezes é o erro de digitação, ou na hora que escaneia isso, ele perde resolução, mas para mim não é perda não, aqui está com um sinal de menos bem claro. Mas guardem que aqui é mais. Deixa eu só analisar na figura mesmo se é mais. O ponto C no eixo Z, que é dois pés para o lado positivo de Z. Então, ele está do lado de cá do eixo Y, então é positivo, aqui é positivo mesmo. Tá aí, calculamos ou escrevemos as forças tensoras TBD e TEC. Agora, fazemos o somatório das forças, dá 0. Como a gente escreveu na forma vetorial, lembre-se, eu decomponho, faço as componentes para trabalhar escalarmente. Mas se eu quero trabalhar vetorialmente, basta eu escrever isso. Ó. É o suficiente. E como é que eu escrevo isso? É um F1xi mais um F2 YJ mais um F3 ZK, um F1, desculpa, mais um F1 ZK, mas eu vou somar todos os vetores, tenho que dar 0. Posso fazer assim? Posso. Não só posso, como eu devo. Aí, se eu quiser dividir tudo em componentes x, y, também, mesma coisa. Mas aqui vamos fazer vetorialmente para treinar isso. Então, o somatório das forças tem que dar 0, ó, não decompus. Então,
Quem é a força que atua no pino A? Ou na junta esférica A? É AXI mais AYJ mais AZK. Quem é a força que atua em B? É TBD. Quem é a força que atua em C? TEC. Quem é a força que atua no centro da placa? Menos 270J. Isso tem que ser igual a zero. Tá aí. Agora eu vou juntar I com I, J com J e K com K. Então eu vou fazer AXI mais a componente em I de TBD, que é TBD menos 2/3, que é essa aqui, AX, e agora eu vou somar com a componente TEC em X, que é menos 6/7. Tá aí. Esse é a componente I. Mais. Agora eu vou somar as componentes em J. Vai ser AYJ, vai ser 1/3 de J, 1/3 de J TBD vai dar 1/3 de TBD. E vai dar 3/7 de TEC. Aí em J eu tenho menos 270. Tudo isso J. Tá aí. Mais agora as componentes em Z. Agora as componentes em Z eu vou ter AZ mais menos 2/3 de TBD. AZ menos 2/3 de TBD. Aqui é mais pra gente, hein? Mais 2/7 de TEC. Mais, ó, tá certinho. Então era aqui que estava errado mesmo. 2/7 de TEC. K. Isso tem que dar zero. Ora, se a soma das forças dá zero, as componentes em X tem que dar zero, as componentes em Y tem que dar zero e as componentes em Z tem que dar zero. Como eu tenho 3 incógnitas aqui, 3 aqui, mas elas são diferentes. Uma incógnita aqui é a X, a outra é a Y, a outra é a Z. Eu não resolvo esse sistema. Então, vou ter que lançar mão do somatório dos momentos. Então, vou escolher um ponto para calcular o momento de força. Pega um ponto que tenha mais força, que você mata as forças naquele ponto. Vou pegar aqui o ponto A. Então, somatório dos momentos em relação a A tem que dar zero. Quem é o somatório dos momentos? É o somatório de R produto vetorial F. Tem que dar zero. Então, vamos começar com a força TBD. Qual é a distância da força TBD ao ponto A? É 8 pés, mas eu estou fazendo vetorialmente, então é 8i. Então é 8i, produto vetorial, força TBD, que é isso aqui. Agora, força TEC. A distância dela ao ponto A é 6i. Então vai ser 6i, produto vetorial TEC, que é este vetor. Mais a força W aqui, ó. A força W, ela está a uma distância de 4 pés da origem. Então é 4 pés na horizontal aqui ao longo de x. Então é 4i, produto vetorial menos 270j. E isso tudo tem que dar zero. Fazendo esta conta, ó, e como é que eu faço essa conta? I produto vetorial I dá zero. I produto vetorial J dá K. Lembra daquela regrinha que nós já vimos? IJK, repete as duas primeiras colunas, IJ. Para cá é positivo e para cá é negativo. O produto de 2 dá o seguinte,
Então, I produto vetorial J dá K, J produto vetorial K dá I, K produto vetorial I dá J. Nesse sentido, sempre positivo. Agora, daqui para lá é negativo. J produto vetorial I dá menos K, I produto vetorial K dá menos J, K produto vetorial J dá menos I. Então, aqui, ó, I produto vetorial I dá 0, I produto vetorial J dá K, I produto vetorial K dá menos J. Aqui, I produto vetorial I dá 0, I produto vetorial J dá K, I produto vetorial K dá menos J. E aqui, I produto vetorial J dá K. Faço tudo isso, faço a multiplicação, vai dar isso aqui, ó. 2.667 TBD mais 2.571 TEC menos 1080K, tudo isso vezes K, mais 5.333 TBD menos 1.714 TEC, tudo isso vezes J, é igual a 0. Resolvendo esta conta aqui ficou apenas em termos de TEC e TBD. Eu posso juntar com a equação da força anterior que eu tive. Eu tenho um sistema, vamos olhar para a equação. Não, aqui não. Não, aqui eu não preciso juntar com nada, porque isso tudo é igual a 0. Se isso tudo é igual a 0, esta componente é 0 e esta componente é 0. Então, eu tenho duas equações. Então, eu tenho isso aqui. A primeira, essa equação aqui, ó. A componente K tem que dar 0. Então, 2.667 TBD mais 2.571 TBC. Se isso é igual a 0, passa 80 para lá, isso tem que ser igual a 1080. E a componente de baixo, 5.333 TBD menos 1.714 TEC é igual a 0. Eu tenho um sistema com duas equações, duas incógnitas, eu resolvo esse sistema. Por que eu igualei a 0? Porque se este vetor mais este dá 0, ou seja, a componente J de um vetor e a componente K de um vetor está dando 0, então significa que cada componente tem que ser nula. Tá aí. Resolvendo esse sistema, TBD dá 101,3 libras, TEC dá 315 libras. Então a gente resolveu isso aqui. Já achamos esses caras. Agora eu volto lá na equação da força, que é essa aqui. Vou substituir esses caras e vou calcular a x, a y, a z, que é a mesma coisa. Se esta componente mais esta dá 0, isso é um vetor, então cada componente dessa tem que ser nula. Então eu posso fazer AX menos 2/3 de TBD menos 6/7 de TEC. Isso tem que ser igual a 0. Se isso é igual a 0, substitui TBD, ó, aqui, substitui TEC aqui, faz a conta que você acha x. Fazendo isto, ou, se você quiser, você separa a x, a y, a z, que aqui é uma outra maneira como ele fez. Vai calcular o AX, vai calcular o AY, a Z, como eu mostrei agora. E a x vai valer 338 libras. Depois você iguala esta aqui a 0
substitui TBD, TEC, você calcula Y. A Y dá 101,2 libras. E depois você separa esta aqui igual a 0, substitui TBD, TEC, você vai achar a Z. E a Z está dando menos 22,5 libras. A soma dos três me dá o vetor A, que é a força que está agindo na junta esférica. Então o vetor A é dado por isso. Se eu quisesse calcular o módulo dele, é só a raiz quadrada de 338 ao quadrado mais 101,2 ao quadrado mais menos 22,5 ao quadrado. Faz, só para ter uma ideia quanto que dá isso, 338 ao quadrado mais 101,2 ao quadrado mais menos 22,5 ao quadrado. A força na junta esférica está dando 353,5 libras. Tá aí. Mas se quisesse deixar na forma de vetor, também está correto, tá? Então tá aí. A gente fez esse problema vetorialmente. Ah, professor, se eu quisesse decompor, fazer somatório das forças em x dando 0, somatório das forças em y dando 0, somatório das... Pode. Só que você começa a ter tanta equação aí no meio que, dependendo do caso, a gente começa a se perder um pouco, tá? Mas tá aí um probleminha em 3 dimensões. Veja, restrições ao movimento de um corpo rígido. Alguns corpos podem ter mais apoios do que o necessário para o equilíbrio. Então, quando você coloca muito apoio no corpo, cada apoio gera uma reação. Essa reação, ela impede o movimento numa dada direção. Então, a gente chama essas reações do apoio de restrições. Então, se você coloca muito apoio num corpo, você vai gerar muitas forças de reação, portanto, muitas restrições ao movimento. E o que vai acontecer? Você vai ter mais apoio do que o necessário para manter o equilíbrio. Vai ter muito mais força. Se a gente, em 3 dimensões, precisa de 3 equações de forças, então tem que ter no máximo 3 incógnitas. Se eu coloco muito apoio, eu vou ter muito mais forças incógnitas do que meu sistema com 3 equações vai dar conta de resolver. E eu não vou conseguir resolver esse sistema. A gente diz que ele é estaticamente indeterminado. Por quê? Quando que um sistema é estaticamente indeterminado? Quando ele tem mais apoio do que o necessário, tá? Muitas restrições. Agora, existem sistemas que têm apoio insuficiente para manter o equilíbrio, tá? Então, quando você não tem apoio suficiente, o corpo pode sair da condição de equilíbrio também. Outra condição, quando você tem distribuições inadequadas do apoio. O apoio, ele tem que sustentar o corpo de tal forma que o centro de gravidade fique no apoio ou entre 2 apoios. Se você também coloca apoio com uma distribuição inadequada, o corpo pode perder a condição de equilíbrio. E outras restrições que acabam acontecendo, as linhas de ação das forças reativas não devem interceptar um eixo comum. Ou seja, quando todas as forças atuam no mesmo eixo de maneira paralela, você também vai ter dificuldade em determinar as condições de equilíbrio desse corpo. Então, quando é que a gente começa a ter problema com o equilíbrio e ter dificuldade de determinar?
e até mesmo o corpo perder o equilíbrio. Quando você tem mais apoio do que o necessário. Essa condição chamada estaticamente indeterminada. Quando o número de apoios não são suficientes para manter a condição de equilíbrio. Quando as distribuições do apoio estão inadequadas. Ou quando as linhas de ação de forças acabam interceptando um eixo comum de forma paralela. Isso tudo acaba restringindo a análise que a gente faz do nosso sistema. Olha que isso aqui é uma restrição estaticamente indeterminada. Por quê? Vamos ver quais são as reações que nós temos aqui. Ó, aqui está o diagrama de corpo livre dessa estrutura. Tenho 500 newtons agindo aqui, em Y. Aqui é como se fosse um rolete. Então o rolete gera uma normal. Tá aqui, esse ponto C é normal, é CY. Mas eu pus outro rolete aqui. Essa normal chama-se BY. Aqui está engastado, está em duas dimensões aqui o desenho. Se está engastado, vai gerar uma força em X, AX, uma força em Y, a Y, e um momento em relação a A. Só que esta força que está agindo aqui, ela também pode gerar um momento para cá. Mas a gente não vai levar isso em conta agora. Vamos considerar apenas o momento do engaste. Está aqui. Olha só. Eu tenho quantas incógnitas... O problema está em duas dimensões, hein? Quantas incógnitas eu tenho aqui? AX, AY, BY, CY e MA. Então eu tenho 5 incógnitas. Quantas equações eu tenho para resolver isso? 3. Que é somatório das forças em X igual a 0. Somatório das forças em Y igual a 0. E somatório dos momentos em relação a um ponto igual a 0. Eu tenho 3 equações, mas tenho 5 incógnitas. Esse sistema está estaticamente indeterminado. Eu não tenho como resolver isso. Sempre vai ficar uma força em função da outra. Então, esse é um problema. E qual foi o problema? Eu coloquei esse apoio aqui a mais. Ó. Eu coloquei esse apoio a mais. Você fala, professor, mas se você tirar esse apoio, você está tirando esta força só. Mas ainda sobram 4 incógnitas se você só tem 3 equações. Mas eu não posso esquecer que AX e AY, na verdade, é uma força só. Isso aqui é uma força só. Então, o adequado era classificar esse sistema aqui com 4 incógnitas. 4 incógnitas. Por quê? A X e a Y definem uma única força. Mas ainda assim ele continua indeterminado. Eu só tenho 3 equações. Agora, se eu removo o apoio B, eu vou ter 3 incógnitas, 3 equações. Eu resolvo esse sistema. Então, quando o número de apoios é maior do que o necessário para o equilíbrio do corpo, veja, apenas com o apoio C e o engaste, esse corpo fica em equilíbrio, ele satisfaz as condições de equilíbrio. Então, colocar o apoio B é desnecessário. Ele embute forças na qual eu não vou ter como resolver esse sistema usando as minhas condições de equilíbrio. Então, essa é uma condição estaticamente indeterminada. Aqui, olha só isso. Eu tenho uma força de 400 newtons agindo aqui e outra de 200 newtons agindo aqui. Neste
essa estrutura aqui, olha, ela está fixada aqui. Então, ela não pode se movimentar ao longo do eixo Z. Então, vou ter uma força em Z aqui, ó. Mas ela também não pode transladar nem para X e nem para Y. Então, vou ter uma força em X e uma força em Y. Mas esse sistema não pode girar aqui em volta. Então, eu também tenho um momento aqui, e ele não pode girar nem para cá nem para cá. Estou considerando isso aqui rígido. Então, ele não gira para nenhum desses lados. Aqui eu tenho um mancal. O mancal, ele vai ter uma força ele não permite transladar para cima e nem para cá. Ele só permitiria movimento assim. Só que o mancal também gera torque. Veja, mas como o sistema já gerou torques aqui, é aquilo que eu falei, é desnecessário escrever o torque do mancal, que não preciso deles. Então isso facilita a minha vida. Mas veja, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 equações de equilíbrio aqui, ó. 8 equações. Ou 8 incógnitas. E eu só tenho no máximo 6 equações de equilíbrio. Alguém pode falar, professor, mas se eu não posso juntar aqui a x, a y, a z? Posso. Como uma força só? Posso. E aqui também? Posso. Só que aí também, na hora que eu escrevo minhas equações de equilíbrio, eu não vou ter mais 3. Fx, Fy, Fz. Eu vou ter um F só. Então, de qualquer maneira, se eu colocar as equações de equilíbrio como sendo apenas assim, somatório de F igual a 0 e somatório dos momentos igual a 0, eu tenho que saber, eu estou em 3 dimensões, só que eu vou ter 3. E aqui eu estou em 3 dimensões, vou ter 3. Só que, então, eu tenho no máximo 6 incógnitas. Só que esse meu sistema aqui tem 8. Eu não consigo resolvê-lo, tá? Eu não consigo resolvê-lo. E esse é um sistema estaticamente indeterminado. Então, restrições impróprias. Outra maneira em que as restrições levam à instabilidade ocorre quando as forças reativas são todas paralelas. Tanto em sistemas bidimensionais como tridimensionais, você não consegue equilibrar o corpo se todas as forças que agem no sistema forem paralelas. Se elas são paralelas, elas podem equilibrar o corpo ao longo da direção paralela, mas não nas outras. Então, por exemplo, pensa esta força, esse sisteminha aqui, ó, em 2 dimensões. Eu tenho 2 apoios de rolete e eu tenho uma força P inclinada aplicando aqui, ó. Então, quem que vai agir aqui, ó? Esse rolete gera uma normal para cá, esse rolete gera uma normal para cá. Até aí está tranquilo. Só que esta força aqui, ó, ela pode ser decomposta numa força em X e uma força em Y. Ó, essas 3 forças paralelas, elas podem garantir o equilíbrio ao longo de Y, mas nunca em X. São todas paralelas em Y. Esta componente em X aqui vai empurrar o corpo e vai tirar do equilíbrio. Então, esta componente tira o corpo do equilíbrio. Então, quando você tem forças paralelas atuando, as forças paralelas podem, no máximo, garantir o equilíbrio ao longo delas. Mas se eu tiver qualquer componente fora daquele paralelismo, o sistema sai do equilíbrio. Então, enquanto o peso, o P, a força P, a componente Y dela, pode se equilibrar com as reações do apoio,
a componente X não tem ninguém para equilibrar e vai deslocar esse corpo. O mesmo acontece nesse sistema. Eu estou aplicando uma força ao longo de AB, só que esse corpo está pendurado com cabos paralelos. Então a força de tração é toda paralela aqui, ó. Esta força de tração aqui, ó, no cabo, vai ter uma reação na barra para cima. Então é esta, esta e esta. Essas três reações, essas forças reativas, são todas paralelas. Elas podem até manter o equilíbrio ao longo de Z. Mas se eu tenho uma força aplicada ao longo de X ou ao longo de Y, tira esse sistema do equilíbrio facilmente. Então, é inadequado querer manter o corpo em equilíbrio só mantendo forças paralelas. Porque qualquer outra força que sai daquele paralelismo tira o corpo do equilíbrio. Então, como que a gente analisa um sistema em termos de equilíbrio? Bom, se as componentes de força e momento de força, tanto x quanto y quanto z, parecem fáceis de determinar, aplique as 6 equações de equilíbrio escalares. Ou seja, somatório das forças em x tem que dar 0, somatório das forças em y tem que dar 0, somatório das forças em z tem que dar 0, somatório dos momentos em x dando 0, somatório dos momentos em y dando 0 e somatório dos momentos em z dando 0. Se não são fáceis de determinar, calcule vetorialmente, como fizemos no exercício anterior. Não é necessário que o conjunto de eixos escolhidos para a soma das forças coincida com o conjunto de eixos escolhidos para a soma dos momentos. Não é necessário. Nós já comentamos na aula passada que o ponto em relação ao qual eu calculo o torque, o momento de força, ele é arbitrário. Na verdade, pode-se escolher um eixo em qualquer direção arbitrária para somar forças e momentos. Então, você não precisa ficar preso a um. Esta é uma facilidade que se tem. Para a soma dos momentos, escolha a direção de um eixo de modo que este intercepte as linhas de ação do maior número possível de forças conhecidas. Por quê? Porque aquelas forças não vão gerar torque. Você está escolhendo em relação àquilo, então você mata aquelas forças da sua equação. Perceba que os momentos de forças, passando por pontos nesses eixos, e os momentos de forças que são paralelos aos eixos, serão 0. Nós já vimos isso. Se eu quero um momento de força em relação ao eixo, tá? E eu pegar um eixo paralelo a esse, não gera momento. Se a solução das equações de equilíbrio produz um escalar negativo, há uma intensidade de força ou momento binário, ou então o sentido é oposto ao considerado no diagrama do corpo livre. Bom, o que está dizendo aqui? Se as suas equações de equilíbrio gerem forças negativas ou momento de binário negativo, então, na verdade, o sentido que você escolheu para aquilo é contrário do real. É só isso. Olha este problema aqui, ó. Determine as componentes vertical e horizontal da reação no pino A. Cadê o pino A? Está aqui. Então ele quer a componente vertical e horizontal desse pino, isso aqui está em 2 dimensões. E ele quer também a tração desenvolvida no cabo BC, utilizado para sustentar a estrutura de aço. Então, essa estrutura de aço tem uma força de 60 kN agindo verticalmente aqui e tem um momento de força sendo aplicado externamente aqui de 30 kN/m. A inclinação do cabo está dada aqui. Essa distância de A até B vale 3 metros. De B até a coluna aqui vale 1 metro.
da coluna até a força mais 1 metro e da força até a outra extremidade mais 1 metro. Então ele quer que calcula as componentes da força no pino A e quer que calcula a tração no cabo. Então vamos lá. Vamos calcular o diagrama de corpo livre. Olha só. A tração no cabo está aqui, para baixo. Coloquei porque eu estou pegando o corpo, eu estou analisando o corpo. Então a força de tração da extremidade para o meio está aqui. Aqui eu tenho uma força de 60 kN. Aqui eu tenho 30 kN de torque, kNm. E aqui, por ser um pino articulado, eu tenho duas componentes, a X e a Y. São essas as forças. Então, professor, eu tenho que sempre começar calculando pelo somatório das forças? Não, a ordem não importa. Aqui, vamos começar calculando pela somatória dos momentos. Vou escolher um ponto que eu tenha mais forças para poder matar aquelas forças. Eu vou pegar o momento em relação ao ponto A, que é este aqui. Eu mato a Y e a X, porque se eu estou calculando o momento em relação ao ponto A Y e a X não geram torque, elas passam pelo polo. Então, vamos calcular a soma dos momentos. Vou calcular o momento da força aqui. Aqui eu vou ter a força tensora, uma componente Tx e uma componente Ty. Tá aí. A inclinação aqui é 3, 4, 5. Então, quem é... Vamos pegar a componente Tx aqui, Tx vai ser T cosseno. T cosseno, o cosseno desse triangulinho aqui vai ser, como ele está na vertical aqui, então ele vai ser, a componente dela é essa aqui. Então vai ser 3 sobre 5. 3 sobre 5. É isso aqui que eu estou falando. Só. Não, ao contrário. Hoje eu acho que eu estou com sono. Aqui. Aqui. Aqui vale 3. Aqui vale 5. Este é... aqui vale 4. E aqui vale 5. Este é o ângulo θ. Tá? Mas veja, não é este ângulo que eu quero. Na verdade, o que eu quero é este ângulo. A componente em x é essa. A componente em x é essa aqui. Essa componente é paralela a essa. Então, eu tenho que pegar 3 sobre 5. Então, vai ser T vezes 3/5, esta força aqui, vezes a distância ao polo. A distância ao polo é essa distância, que vale 3 metros. Isso aqui gera torque no sentido anti-horário positivo. Então, T 3/5 vezes 3 é o torque dessa. Agora, a componente vertical dela, essa aqui. Então, vai ser T 4/5 vezes essa distância que é o polo, que é 1 metro. Também gera torque positivo. Tá aí. Esta força aqui, 60 vezes 1 metro, torque negativo. Menos 60 vezes 1. Além disso, eu tenho um torque externo. Ele já foi dado esse torque, então tem que somá-lo. Ele é no sentido horário, ele é negativo. Então, mais 30. Menos 30 igual a 0. Está aqui. Como esse torque está em kNm, então todos esses torques estão em kNm. Fazendo essa conta, isolando T, o T, que é a força tensora no cabo, dão 34,62 kN. Está aí. 34,62
20,62 kN. Calculamos a força tensora começando pelos momentos, olha. Agora vamos fazer o seguinte. Somatório das forças em X tem que dar zero. Quem são as forças em X? Eu tenho esta componente aqui, em X, e eu tenho esta componente em X. Então eu tenho AX menos T vezes 3/4, 3/5, né? T vezes 3/5, que é essa componente, tem que ser igual a zero. O T vale 34,62. Faço isso aqui para cá, o AX vai dar 20,77 kN. 20,77. Tá aí. Agora, faço o somatório das forças em Y dando zero. Aqui eu vou ter uma componente em Y, que é essa aqui, que vale T 4/5. Então eu vou ter a Y para cima, menos 60 para baixo, menos, porque está para baixo, T vezes 4/5, T é 34,62, 4/5 igual a zero. Faça essa conta, a Y dá 87,69 kN. 87,69. Tá aí, calculamos o AX e o AY, que são as forças reativas no pino A, e a tração no cabo. Vou fazer mais este aqui. Um poste de uma linha de transmissão elétrica está sujeito a duas forças de 300 newtons do cabo. Então eu tenho um cabo aqui, ó, aplicando uma força de 300 newtons nesse poste, e outro cabo aqui aplicando uma força de 300 newtons nesse poste aqui. Situadas essas forças a um plano paralelo a XY. Então isso aqui está no plano XY, ó. Paralelo a XY é plano XY. Se a tração no fio tirante AB, nesse fio aqui, ó, se a tração aqui vale 400 newtons, determine as componentes X, Y, Z da reação na base fixa O do poste. Quanto que vale as reações no ponto O aqui aplicadas ao poste? Aqui vale 300, 300, tem ângulo de 45 graus, ele deu. A distância desse ponto de aplicação ao poste vale 0,3 metros. Ó. Aqui, do ponto de aplicação das forças de 300 newtons até este ponto A aqui, ó, essa linha, são 1,2 metros. E daqui para baixo são 3 metros. O ponto B está 0,9 metros de O. Então vamos resolver esse sistema. Fazendo o diagrama de corpo livre. Aqui eu tenho uma força tensora de 400 newtons, isso ele já deu. Essa distância aqui é 0,9, tá aqui. Aqui 300, 300, isso aqui o problema já deu. O que falta é a reação nos apoios. Como o poste está enfincado, está engastado no solo, quais são as forças? Ele vai ter 3 forças e 3 momentos de força, incógnitas. Então ele tem 6 incógnitas aqui para ser resolvidas. Então é isso que nós temos que determinar. Então vamos lá. Vamos decompor em x e y, aqui vai ficar mais fácil. Ah, professor, eu poderia escrever vetorialmente? Poderia, sem problema algum. Ó, somatório das forças em x dando zero. Quem são as forças em x? OX, ó. Aqui é uma força.
OX. Essa aqui está para baixo. Esta força aqui, ó, eu posso decompô-la em X para cá. E essa força eu decomponho em X para lá. E essa para cá. Então, quem é a decomposição aqui? Esta força a favor de X é 300 seno de 45 graus. E esta força aqui em X é menos 300 seno de 45 graus. Só tenho elas. Então, OX mais 300 seno de 45 menos 300 seno de 45 é igual a zero. Olha, isto cancela com isto. Sobrou que OX é igual a zero. Então, eu já descobri a componente da força de reação do solo ao longo do eixo X dá zero. Somatório das forças em Y. Então, agora eu vou pegar OY, que é para cá. OY. Aqui, eu vou ter daqui para cá, ó, 300 cosseno de 45. Da força 300 aqui, e da outra força 300 eu também vou ter aqui para frente 300 cosseno de 45, então eu vou ter duas vezes ele, ó. Então vai ser OY mais 300 cosseno de 45 mais 300 cosseno de 45. Fazendo essa conta, OY deu menos 424,3 newtons. Então, OY vale 424,3 newtons, contrário ao eixo Y. Tá aí. E somatório das forças em Z é igual a zero. Então, quem são as forças que estão agindo em Z? OZ age aqui para cima. Então, OZ está aqui, ó. OZ menos 400 newtons, que é essa aqui, ó. Menos 400. Não tem mais nenhuma força em Z. Então, OZ menos 400 newtons igual a zero. OZ igual a 400 newtons. Então, tá aí. Achei OX, OY e OZ. Agora vamos calcular os torques aqui da base do poste. Bom, vamos fazer somatório dos torques em relação ao ponto O, tá? Para o eixo X é igual a zero. Então, quem vai ser os torques em relação ao ponto O no eixo X? Eu tenho o torque aqui, em torno de X, que é esse aqui. E qual força gera torque em torno do eixo X? A de 400 newtons, ó, se ela está puxando para baixo, ela está a uma distância de 0,9 do poste em relação ao ponto O. Então, ela vai gerar um torque positivo, porque é sentido anti-horário. É 400 vezes 0,9. Está aqui. As forças de 300 newtons, elas também vão gerar torque. Então, vamos ver. Se eu pegar aqui, ó, vou decompor essa força aqui de 300 newtons, ela vai... Cadê a flechinha? Aqui. Ela está sobre o eixo X. Ela é paralela ao eixo X, esta força não gera torque. Essa aqui está sobre o eixo X, paralela ao eixo X, não gera torque no eixo X. Mas a componente delas para cá, ó, essa componente gera torque. Então vamos ver. Esta componente tende a rotacionar o sistema para cá, ó, em torno do eixo X, no sentido horário, então ela é negativa. Vai ser uma componente dessa e uma componente
componente dessa? Como elas são iguais, vai ser 2 vezes 300 cosseno de 45 vezes essa distância daqui até lá. Quanto que vale essa distância? 3 metros mais 1,2, vale 4,2 metros. Então, menos 2 vezes 300 cosseno de 45 vezes 4,2 igual a 0. Fazendo essa conta, o momento da força em relação ao ponto O em torno do eixo X deu 1.422 Nm. Agora vamos fazer o momento das forças em relação a Y. Tá? Os momentos da força em Y, né? Em relação ao ponto O. Então, eu vou ter o momento de força de Y, que a própria reação gera, que é esse cara aqui. Agora, em Y, esta componente aqui de 300 não gera torque, porque ela é paralela a Y. Mas as componentes em X aqui vão gerar. Esta aqui vale 300 seno de 45 e ela vai gerar, se eu olho isso aqui de frente, ela vai gerar isso no sentido positivo, porque ela vai estar gerando no sentido anti-horário, no sentido positivo do torque. E ele o torque vai ser 300 seno de 45 vezes esta distância aqui, que vale 4,2 metros. Então, é mais 300 seno de 45 vezes 4,2. Esta outra aqui vai girar no sentido contrário, então ela é menos 300 seno de 45, 4,2. Fazendo essa soma, este cara cancela com esse. O momento de Y em relação ao ponto O dá 0. Tá aí. E agora, somatório dos momentos de Z em relação ao ponto O tem que dar 0. Então, eu tenho o momento um próprio momento reativo, que é esse, o momento de Z. Agora, para o eixo Z, vamos analisar cada uma das forças aqui. Esta força de 400 é paralela ao eixo Z. Então, ela não gera torque. Então, essa aqui não gera torque. Tá ok? Então, quem vai gerar torque é a força de 300 do cabo. Então, vamos ver quem que gera torque. Então, eu vou ter, em relação ao eixo Z, que está difícil enxergar na figura, o eixo Z... Ah, tá. Agora dá para ver. O eixo Z está a uma distância de 0, a força de 300 newtons está a uma distância de 0,3 newtons do eixo Z. Está aqui. Que aqui diminuiu o tamanho do desenho, ficou ruim para enxergar. Mas ela está a uma distância de 0,3 newtons do eixo Z. Então, eu tenho o momento de Z. Eu tenho que girar isso em torno de Z. Vamos decompor esta força. Ó. A componente ao longo de Y, ela essa aqui, precisaria ampliar esse desenho, mas essa aqui vai gerar torque? Vamos ver qual é a distância
dela em relação a Z. Bom, essa aqui não vai gerar torque. Por quê? Ela está ao longo de Y e eu preciso gerar ao longo de Z. Ela tem que ter uma distância do Z. Se eu projeto essa aqui lá, ela passa pelo eixo do Z. Ela não vai gerar torque essa aqui. Então, não. Agora, a componente em X, vamos ver. Esta e esta vão gerar torque. Por quê? Porque elas estão a uma distância 0,3 do eixo. Então, uma vai gerar torque no sentido horário, outra no sentido anti-horário. Então, vai ser 300 seno de 45 vezes 0,3, que é este cara aqui. E a outra, menos 300 seno de 45 vezes 0,3. Elas cancelam. Só sobrou m de z igual a 0. E aí a gente finaliza, calculamos os 3 momentos. O momento em relação a x deu 1.422 Nm, o momento em relação a y deu 0, e o momento em relação a z deu 0. Além das 3 forças que nós calculamos. Repara uma coisa, não é porque tem um engaste, no engaste eu gero 3 forças e 3 momentos, mas não significa que todos eles estão presentes simultaneamente. Neste caso aqui, só o momento em x estava presente, em y e z deu 0. Bom, pessoal, eu vou parar por aqui. Eu agradeço a atenção, a paciência de todos. Na próxima aula, a gente vai fazer mais alguns exercícios de fixação dessa parte aqui, porque ela é detalhada, então começa a ter que olhar bem para o desenho, começar a destrinchar o desenho, distribuir mais as equações, mas não é difícil, o princípio é o mesmo. Somatório das forças tem que dar 0, somatório dos torques tem que dar 0. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula. Até mais.